Bom dia canal Paz e Bem, nosso encontro semanal, Monja Cocai aqui com vocês. E hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 21 de março, primeiro dia do outono. Então, de ontem para hoje foi o equinócio de outono, quando dia e noite têm a mesma duração. E na minha tradição do budismo Zen do Japão, é uma data muito importante que rituais acontecem, e um deles se chama a cerimônia de Origan, né? Faz parte do Obento, tudo que tem esse O aí, mas Rigan, Ri quer dizer outra, né? E Gan, margem, então é outra margem. É uma data auspiciosa que acontece em cerimônias que se chamam Origan, que elas acontecem nos altares domésticos e em todos os templos, que os altares são, todos que vêm para essa cerimônia trazem alimentos, e tudo muito gostosinho, né? E se enfeita os altares, se transforma os legumes em seres de animaizinhos, se coloca pezinhos, palitinhos nas berinjelas, nas abobrinha, e se corta, faz boquinha. Então é um momento assim também muito lúdico, né? E falando em lúdico, nessa cerimônia se canta canções infantis. Então é uma cerimônia, mas também um espaço de alegria, de contentamento, que a intenção é aproximar os seres de todos os mundos, todos os seres, né? E seres que já se foram também. Então, quando se faz, a intenção é partilhar de uma refeição todos juntos, né, com esses alimentos que foram ofertados no altar, e que depois se dança e canta música de roda e música infantil, porque o simbolismo da cerimônia é mostrar para todos os seres que já se foram que estamos bem, que aqui está tudo bem, que podem ficar tranquilos, sem preocupações, e seguir além na iluminação infinita, que se diz também na Terra Pura, com todos os Budas, e que estejam sem preocupações com os que estão ainda do lado de cá. Então é o dia que se aproxima, né? É quando a margem está mais próxima. E na nossa prática espiritual, né, os que fizeram o voto do Bodhisattva, tanto faz se é leigo ou monástico, né, tem 6 perfeições que fazem parte dessa prática. É como se fosse o barco que nos leva de uma margem a outra. E que margem seria essa, né? Rigan, a outra margem. E em contrapartida, Shigan é a margem do lado de cá, é onde estamos, né? E isso também é para a gente poder compreender de uma maneira pedagógica, e porque a gente tem só um mundo, né? E é nesse mundo que a gente vive, e é nesse mundo que a gente vai praticar para desenvolver sabedoria e compaixão, né? Então essas 6 perfeições, as virtudes dos bodhisattvas, né? Que é aquele que faz um voto intencional de salvar todos os seres. Inclusive, todos os seres, está incluído cada um que faz o voto. Salvar de quê? Que a gente vive num mundo, no samsara, que é o mundo da insatisfatoriedade, o mundo do sofrimento, das ilusões, que a gente é movido facilmente pela ganância, né? Pelos 5 desejos que se diz, né? É diferente a noção de desejo psicanalítico, né?
que, por exemplo, a psicanálise usa essa expressão do desejo, é o desejo que nos move. Que bom que a gente tenha energia e desejo e vontade de se mover, né? Inclusive de uma margem para outra. Mas são desejos tóxicos que a gente está falando, que são assim, o desejo de só atender o paladar, só comer coisinha gostosa, a gente pode engordar, né? De que tenha-se sabedoria para entender o alimento como um remédio. Né? E não é só, na verdade, desejo de comida, né? A gente quer atender pode ser desejo, o desejo do saco sem fundo, sabe? Que a gente sempre tem, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E como a gente vive numa sociedade de consumo, facilmente a gente embarca nessa, né? Então, os 5 desejos de comida, de sono, pode ficar muito preguiçoso e procrastinar tudo, de sexo, né? De não conseguir ser leal, ter um parceiro só, e sempre quer viver movido por paixões, né? Essa paixão daqui a pouco passa, desaparece, e aí você quer uma nova paixão, né? É como se fosse movido por vícios, né? E de fama, de fortuna, então pode ficar muito ambicioso, né? Então é esse tipo de desejo ambicioso que se fala, né? Então as virtudes são a gente poder praticar para desenvolver, a gente pratica, né? Dana, que é a doação, não é só doação de bens materiais, de dinheiro, de não querer ser sovina e ter tudo para si, né? De ter atenção, de cuidado, por exemplo, de ser generoso, de estar aqui toda semana, ter esse compromisso de poder falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Buda que nos fazem tão bem, né? Que não beneficie só a mim, que possa beneficiar a todos os seres. Então, esses são ensinamentos que, se eu faço o voto do Bodhisattva, de pensar nas outras pessoas além de mim, né, eu quero, né, eu compartilhar de bons ensinamentos. Então, também a gente pratica paciência, esforço, meditação, sabedoria, né? E isso vai nos conduzindo, não é na verdade como nos conduzir, porque não existe outro mundo, né? O nosso olhar vai se transformando no olhar do comum, que enxerga o samsara, o sofrimento, o descontentamento, para o olhar do nirvana, nesse mundo que se vive. É o nosso olhar, então, que se modifica, se transforma. Então, ora a gente está mais no samsara, ora está mais com o olhar do nirvana, né? E que a gente possa nos manter nesse olhar, né? De completude, sabedoria, de compaixão, né? E poder manter e praticar esse voto de estar a serviço de todos. Então, não é a gente que pula de uma margem para outra, né? Que vai dessa riga de uma margem para outra, né? Se a gente pratica sistematicamente, de coração puro e aberto, sem desejo de ganho e de querer chegar na outra margem, a margem naturalmente se aproxima. Como no equinócio, né? Quando dia e noite, né, tem a mesma duração. E também quando a gente faz o esforço, que uma das práticas, uma das virtudes é o esforço. Esforço esse que é
ter disciplina, né? Que é poder todos os dias fazer meditação, né? Poder não achar que sabe tudo, né? E que com humildade ter sempre essa abertura de mente e coração para poder aprender, né? Que não somos seres acabados, e que apesar da gente buscar a mente de paz e serenidade, a mente do nirvana, né? A gente tem compromisso, tem esforço, tem dedicação até o último átimo de segundo nessa vida, que foi o que Buda fez, né? Buda estava lá com 80 anos morrendo e nos deixou os últimos e tão preciosos ensinamentos. Que sempre todos os ensinamentos do Buda é possível contextualizar, trazer lá de 2.600 anos para os nossos tempos atuais. E já naquela época havia tempos difíceis, degenerância, ele sofreu atentados, como hoje continua acontecendo. A gente vê coisas que nos doem muito e que temos que ter o cuidado de não deixar nos intoxicar e nos amargurar por isso, né? Uma das coisas que eu lamento tanto e que, apesar de não estar enxergando com meus próprios olhos, eu sei o que é, eu imagino que é a destruição da Amazônia. Como que nós, enquanto civilização, né, fazemos uma coisa dessa? E assim, o ser humano, cada um fazendo um pouquinho de maldade, quando vê a maldade está grande, mas o ser humano também fazendo cada um pouco de bondade, quando vê os benefícios estão aí, e a humanidade, a civilização como um todo já avançou tanto, né? Eu, essa semana tão feliz, hoje é segunda, não, mas na quinta-feira passada, eu fiz a 5ª dose da vacina bivalente, né? Fiquei tão feliz, tão agradecida, né? Porque essa bivalente, ela já não é a vacina primeira que teve, que foram lá fazer, fizeram correndo, né? Ela já evoluiu, já avançou, ela contempla agora as mutações que houveram dentro do próprio vírus. Pensam bem, né? Quanta coisa boa que acontece nessa existência, nesse mundo, e que a gente precisa então desenvolver esse olhar do nirvana para que isso aconteça cada vez mais e que contemple um número cada vez maior de seres, tanto animais, vegetais, seres humanos, né? Porque todos que emergem nesse plano de existência merecem, têm o direito de viver bem, que haja bem-estar social, que haja equanimidade, que haja justiça social, que haja paz, que os bichinhos podem ser bem cuidados, que tenham acesso à água e ao alimento, porque a vida continua sendo a coisa mais preciosa. E esse olhar de pureza, a gente precisa também entender em profundidade, porque se a gente pensar na flor de lótus, que ela representa o budismo, ela é tão linda, ela é tão bela, ela é perfeitamente bela. E como é que ela cresce? Do que ela se alimenta? Se alimenta do lodo, mas não é o lodo fétido da falta de saneamento básico, que eu estava vendo o jornal hoje, né, que 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico, que é diferente de água potável, que eu não me lembro qual é, mas assim, 100 milhões é quase a metade da população brasileira. Então, o olhar da bondade gera boa vontade, inclusive boa vontade política,
Então a gente precisa fazer o voto de instaurar a bondade em todos os corações, que aí todos vão se beneficiar em pureza, em nirvana, em paz, serenidade e contentamento. Até o nosso próximo encontro.